Meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite abençoada e gloriosa a todos. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto que está no meu coração, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 2, que diz assim: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Agora o verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Meus amados irmãos, essa passagem diz que o dia do Senhor se virá à noite, como um ladrão, e pegará muitos desapercebidos. E Jesus, ele fala que para nós não sermos como as pessoas da noite. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? A noite é o ambiente onde as pessoas acham que estão escondidas, onde estão fazendo coisas que desagradam a Deus, e por ser a noite, está escondido e acha que não está vendo. E o apóstolo Paulo nos traz uma reflexão dizendo, seja do dia e não da noite. E que nós estejamos sempre atentos à vinda do Senhor, que é cada vez mais iminente. Mas a gente lendo a palavra, parece até que o Senhor é injusto, né? Dizendo, virá como um ladrão à noite, quando você menos espera. Mas durante toda a Bíblia, o Senhor deu vários indícios e sinais para quando a sua vinda for cada vez mais iminente, que nós venhamos ficar cada vez mais atentos. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é o que a gente está vivendo hoje? A iniquidade está se multiplicando, as pessoas cada vez mais odiando umas às outras, as pessoas cada vez mais tendo raiva uma das outras, as pessoas cada vez mais não estando tendo amor pelo próximo, consideração pelo próximo, empatia. Louvado seja Deus. E o próprio Senhor fala que amar o próximo como a ti mesmo, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Isso se resume em todas as leis dos profetas. Isso quer dizer, se você ama o próximo como você se ama, você não faz agravo para o próximo, você não rouba o próximo, você não quer mal ao próximo. Mas o Senhor falou que no fim dos tempos a iniquidade iria se multiplicando e em compartilho o amor ia diminuindo. A gente não vê isso hoje, só você ligar a televisão. É tragédia, é descaso, é lutas, é guerras, é fome, o ser humano cada vez mais odiando um ao outro, o ser humano cada vez mais só pensando em si mesmo, no que ele tem, no que ele quer. E o Senhor pega e fala também que no fim dos tempos haveria guerras, nações contra nações, terremotos, maremotos. Irmãos, se você olhar para o mundo hoje, você vê tantas mudanças climáticas que o mundo vem passando. Até que em São Paulo mesmo, quem é de São Paulo pode falar, cadê a garoa de São Paulo? Sumiu. E em lugares acabando em água que não chovia. E nação contra nação, as pessoas não estão se entendendo mais. A linguagem não é mais a mesma. É apenas domínio, poder. E meus amados, o Senhor foi dando aviso para que nós crentes lendo isso e veja, o Senhor está próximo. O que o Senhor disse lá 2000 anos atrás está acontecendo, está aumentando. O Senhor fala que nos últimos tempos apareciam falsos cristos, né? Falsos mestres, aquelas pessoas que viriam pregar um evangelho mentiroso, pregar algo que o Senhor não disse. Meus amados irmãos, o Senhor nos prometeu o céu. Louvado seja Deus. O Senhor nos levar para morar no céu, na sua casa, na sua morada celestial, onde a luz será Ele próprio. Então, eu quero chamar os irmãos nessa noite para que nós sejamos e cada vez mais ficar atentos à palavra do Senhor, atentos que o fim dos tempos, ele cada vez vem mais se aproximando, ele vem cada vez mais chegando perto, ele vem cada vez mais chegando a hora. E a Bíblia fala que nos últimos tempos haveria um grande avivamento, pessoas cada vez mais falando da palavra do Senhor, pessoas cada vez mais falando que o Senhor está voltando. Nós temos aí diversos exemplos na internet de pessoas pregando, muitos realmente falando que não deve, falando prosperidade, não, mas muitos pregando que o reino de Deus está próximo, que o Senhor está às portas, que o Senhor te chama para um despertar, para um avivamento espiritual, meus amados irmãos.
Louvado seja Deus. Nos chama para um avivamento da palavra dele, nos chama para voltar a orar, para voltar a se consagrar, para voltar, meus amados irmãos, à leitura da tua palavra. Quantas vezes a gente não levanta mais de madrugada para orar, não se dobra mais perante o Senhor, não ora, dizendo, ora vem Senhor Jesus. Veja bem, nós temos que trabalhar, nós temos que pedir para o Senhor que Ele, estando a sua vontade, Ele nos dá, que Ele é nosso Pai, pedir para nos ajudar na nossa situação financeira, nos ajudar em problemas que nós temos, mas a coisa mais importante que nós devemos dizer para o Senhor é, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Essa é a palavra, Maranata, vem Senhor Jesus. Então nessa noite fique com essa palavra, fique com essa palavra e pense, o Senhor virá como um ladrão, mas Ele deu vários avisos. Um ladrão não te avisa quando ele vai invadir sua casa, um ladrão não te avisa a hora que ele vai invadir a sua propriedade. O Senhor está te falando, eu vou vir como um ladrão, mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão maravilhoso, que Ele deu vários e várias dicas, vários e vários indícios para quando chegasse a hora. Então nessa noite eu quero fazer uma oração por você. Permita-me orar por mim e por você também. Nesse momento aí na sua casa, aí onde você estiver, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Se estiver no ônibus com fone de ouvido, se estiver no trem com fone de ouvido, fecha os seus olhos. Se estiver no seu quarto, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, pregamos a tua palavra. Senhor, o Senhor que virá como um ladrão da noite, mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso que deu vários indícios. Abençoe cada um que está vendo esse vídeo, abençoe a vida de cada um, os projetos, Senhor, materiais, mas principalmente, Senhor, que nós venhamos ter um despertar, um avivamento, Senhor, da Tua palavra, um avivamento, Senhor, uma nova vontade de te servir com integridade, de estar, Senhor, pregando a Tua palavra, falando o Teu nome, Senhor, que venhamos de novo, Senhor, ter aquela alegria, Senhor, a te servir, aquela alegria, Senhor, em orar, em consagrar, em jejuar, em ler a palavra. E Senhor, e que nunca venhamos esquecer, Senhor, queremos te agradecer e te louvar. E Maranata, vem Senhor Jesus, vem nos levar para morar no céu, vem nos levar, Senhor, para tua Jerusalém celestial. Deus abençoe a todos, uma excelente noite, fiquem com Deus.